E aí galera, vamos começar então mais um vídeo aqui do nosso especial 4 anos na estrada. Faz 4 anos que a gente vive como nômade e já que a gente tá aqui de quarentena, a gente tá relembrando os anos mais antigos dessa viagem. E dessa vez a gente chegou em Malta, bicho. Malta, já ouviu falar em Malta? Uma ilha, né? Uma ilha lá no meio do nada. Da Itália, não é um negócio assim? Ah, é parecido. Sei lá, depois da vinheta a gente vai explicar tudão. Então, quem tá acompanhando a gente viu que a gente tava na Islândia no último vídeo. Uma ilha lá perto do Ártico. E isso foi em janeiro de 2017, então logo ia rolar o carnaval. E a gente queria o quê? Um pouquinho de calor, né? Praia, Festa né? a gente nem sonhava, mas o calor pelo menos... Porque uma vez na Europa, bicho, assim, nem pensa em festa no carnaval, que você tá ferrado. Mas aí, a gente acabou vendo um voo barato pra Malta e descobriu que em Malta tinha um dos carnavais mais tradicionais da Europa. Mas calma aí, que a gente ainda nem explicou o que é Malta, onde fica, se é um país ou se não é, então vamos falar de Malta. Bem, para começar, Malta é sim um país, é um dos menores países da Europa. Ele fica ali no Mediterrâneo, entre a Itália e o norte da África. E Malta é composto por 3 ilhas. A ilha principal, Comino e Gozo. Gozo é o nome da ilha mesmo. É um nome engraçado pra cacete. Bicho, o país já foi até meio comunista assim no passado, sacou? Eles alinharam com a União Soviética e tal, na época da Guerra Fria, da divisão do mundo. E os caras, tipo, foram mais comunistas do que com a galera do Ocidente. Aliás, eles sempre foram muito alinhados com o Oriente. Só que, bicho, eles têm uma influência ocidental muito gigante, porque vieram os ingleses. Eles têm muita influência, porque Muita influência. todo mundo já passou por Malta. A história de Malta começa quando? Em 5.900 a.C., bro. Antes de Cristo. Antes de Cristo. Antes de Cristo. Então são tipo 8.000 anos de Tá ligado história. esses nomes estranhos, tipo fenícios, troianos, gregos, romanos, a galera, esses impérios antigos aí, todos eles passaram por Os lá. árabes. E todos eles conquistaram Malta, porque Malta é muito estratégico. Ele fica no meio da rota principal comercial de barco da Europa. Bem, aí o que interessa pra gente é que Malta é um lugar muito incrível. Historicamente, os prédios são uma coisa maravilhosa, assim. A religião é doida porque os caras são super católicos. Eles são o país mais católico da União Europeia. Mais religioso, desculpa. Porque o mais católico é o Vaticano, né? Não tem como. Mas os caras também tiveram uma influência gigantesca muçulmana, islâmica, né? E, pô, isso se vê até na língua deles. O maltês, bicho, Não dá pra entender como que as letras se encaixam e formam um som. não dá. É uma língua de influência muito forte árabe. E também ocidental, italiano e tudo mais. E os caras hoje em dia eles falam inglês e maltês. E ainda o italiano é tipo uma terceira língua semi-oficial do país. Mas não pensa que você vai chegar lá e vai sair entendendo aquele inglês perfeito de filme, não. Porque o sotaque deles é bem pesado, assim, bem raspadão. É difícil de entender. E aí a dificuldade da língua continua porque o que acontece? A língua deles, as palavras, tem tipo 2 Ks nas palavras, tem tipo 3 Ks, assim, tem XKK. X, é um monte de letra estranha Entendi. e nenhuma delas faz o som que você espera da letra. Não. O nome da cerveja, a principal cerveja de lá, se escreve C-I-S-K. Como é que você falaria? Sisk. Sisk, porque ele é carioca. Eu falaria Sisk. Mas o correto é Xisk. Xisk. Nossa, difícil. A gente chegou na temporada baixa. Baixíssimo. Fevereiro lá é inverno, tá frio, não tem neve, assim, é ensolarado, mas é frio e não é temporada alta. Mas na temporada alta vem uma enxurrada de europeu pra lá, porque é barato pra eles. Os caras falam inglês, Galera usam o fala euro. inglês, e é um dos países que, pô, tem praia, né? Tem calor, tem verão de verdade. Então, os europeus vão em peso pra lá. Inclusive, eles fazem parte daquela união comercial da Grã-Bretanha, né? Então, tipo, os ingleses se sentem em casa lá. Quando eu comecei a ler sobre esse turismo dos ingleses lá, eu fiquei com medo dos preços, porque onde inglês vai, ele deixa tudo mais caro. Só que como a gente foi no inverno, tava tranquilo. E aí, já procurando hospedagem, eu achava um monte de hotel barato numa praiazinha no norte, assim. E eu fiquei achando estranho, por que é tão barato um hotel chique, com piscina, com café da manhã, com não sei o quê,
Tão barato, assim, muito barato. E aí a gente foi descobrir que, na verdade, o turismo nessa área tá em decadência, porque Malta é pequenininha, super populada, as cidades ficam uma do ladinho da outra, assim, não tem nem divisão direito. E aí os turistas, eles vão mudando, assim, o lugar popularzinho da época. Então esse lugar que a gente ficou, ele já tinha passado a glória dele. Tinha um monte de hotel, cassino, um monte de coisa assim. Só que ninguém indo pra lá, tudo meio velho, meio caindo aos pedaços. Tudo caidado. Foi ótimo pra gente. E era um negócio meio tradicionalzão mesmo, assim. Tipo, num lugar tinha um clube de bocha. Bocha, brother. Bocha, quem joga Na beira bocha? do mar. Bocha é um dos esportes mais populares de Malta, só pra informar. Passava o final da tarde só vendo os velhinhos jogando bocha e tomando cerveja. Era na beira do mar, com pôr do sol, assim, a cerveja era barata, a gente comprava uma e sentava na arquibancada. Até eu tomava cerveja lá, tem uma tal de Blue Label. Ela era ótimo. deliciosa. Tipo, eu tomava cerveja. Era uma Amber Ale, muito boa. Chique. Como a gente já estava lá no norte do país, no norte da ilha principal, a gente aproveitou para conhecer as redondezas de lá. E um dos principais lugares, um dos lugares mais turísticos de Malta, é a Vila do Popeye. Ah, muito legal lá, bicho. Filmaram o filme do Popeye lá, o filme que a gente não viu ainda. A gente falou É um que ia ver musical, quando né? voltasse. Com o Robin Williams, cara. O musical do musical, Popeye com o Robin Williams. Nossa, que doideira. Mas eles construíram uma vila temática, assim, na beira do mar, num lugar incrivelmente lindo. Olha essas fotos, gente. É muito bonito. Olha a cor dessa água. Porque o que acontece bicho, Malta é escolhida para cenário de filme o tempo todo. Por quê? É um país da Europa, então facilita para produção. E o lugar é bonito pra cacete, assim, os cenários são incríveis. Tem todas maravilhosos. aqueles prédios antigos, a coloração das pedras, A água é ruínas, linda, igrejas, A praia são penhascos. lindas. Tem tudo, sim. Então já foi cenário do Game of Thrones, já foi cenário de 1 milhão de filmes do Brad Pitt. Acho que ele gosta de lá. A gente foi pro outro lado da Vila do Popeye pra pegar uma praia. O nome da praia é essa coisa estranha aí que a gente não sabe pronunciar. Sempre muito esquisito. Foi lá que a gente provou a primeira comida típica, que foi um pão. Foi um sanduíche. Tira. E aí eles fazem um sanduichão assim, ó. Tem até essa foto bonita aí do nosso sanduichão que a gente comeu na praia, tirando onda. Gostoso. Recheado com atum, com umas saladas assim. Não é a comida que a gente espera numa praia, mas tava bom. Ali do norte da ilha de Malta é de onde saem os ferries para ir para as outras ilhas. Então a gente aproveitou e pegou um ferry para Comino. Comino é uma ilha bem pequenininha, é a menor das três. E ela é famosa por causa da Blue Lagoon, que é essa coisa linda aí que os europeus piram nela. É uma praiazinha assim, de água muito cristalina. Só que quem vê foto não vê coração. Não é assim o ditado. É por aí mesmo. Olha a foto no verão, como é que fica? Porque quase não tem areia lá. Então, eles fazem tipo uma plataforma assim de concreto. Não tem muito amor pela natureza lá. Bicho, você vai entrar na água, tem uns blocos de óleo assim. Isso porque rodando. tinha 3 barcos quando a gente foi, era temporada baixíssima. Sim, não tinha ninguém. Imagina no auge. Gente. E tipo, e nem pode botar a culpa nos moradores da ilha, porque não tem morador na ilha. Tem 4 residentes só lá. Comino tem 4 residentes e 2 hotéis que estavam fechados quando a gente foi pra lá. Tem Então, temporada baixa. a gente nem cogitou dormir. Por isso que a gente só passou o dia. O lugar é lindo, só que eu lembro de eu saindo da água com uma mancha preta de graxa na minha perna, assim, que eu demorei uns 2 dias pra tirar ela toda da minha perna. Horrível mesmo. E no mesmo dia a gente continuou no ferry e foi pra Gozo. E a gente tinha conseguido um couchsurfing lá. A gente encontrou um senhor que resolveu hospedar a gente, que faz bandeira e armadura de aro, sabe? Aquelas armaduras de cavaleiro medieval, com cavalo assim, fazer essas coisas. Constrói armaduras como hobby e bandeiras. A bandeira era o trabalho dele. Era o trabalho. Era o trabalho dele. Eu aprendi muita coisa sobre bandeira com ele, assim. E a casa dele era muito exótica, porque era um prédio super antigo. Ela era fina e comprida, assim, então os cômodos ficavam amontoados um em cima do outro. Parecia um daqueles porões medievais, assim. E o pior, assim, o cara vira pra mim e fala, bicho, a bandeira do Brasil é horrível. Eu, porra, como assim? Porque é muito difícil de costurar. Porque eu aprendi com ele que essas bandeiras europeias são todas bobonas, assim, tipo, linhas fáceis e simples. Simples, né? Porque é muito fácil de costurar. E a bandeira de Malta, bicho, no cantinho tem uma cruz que ele reclamava muito, que é a cruz de Jorge. A cruz de Malta? Não. É a cruz de Malta? Pior que não. Gente, que loucura. A gente acabou de descobrir que a cruz que tá na bandeira de Malta não é a cruz de Malta. Não. É a cruz de... Jorge. Cruz de Jorge. E a do Vasco também não é cruz de Malta, só pra informar. A cruz de Jorge, ela tá na bandeira de Malta porque é um título concedido pelo Reino Unido
pela bravura de Malta durante a Segunda Guerra Mundial. E eles ganharam essa cruzinha no canto. E não é a de Malta. A cruz de Malta tem a ver com os templários, com a ordem dos templários, aqueles guerreiros antigos que foram massacrar muçulmano por aí, essas coisas bizarras. Então bota aí na tela pra gente ver a cruz de Malta, a cruz de ferro e a cruz de Jorge. Isso, pronto. A maior atração turística de Gozo, que era a maior atração de Malta, porque não é mais, é a Janela Azul. Com certeza vocês já viram isso aí, acho que tá até em Tem Game vários of filmes Thrones, de né? Game of Thrones e tudo mais. E ela caiu, bicho. Caiu 10 dias depois da gente ter ido pra lá. 10 dias depois, pode crer. Bicho, assim. A gente tava lá no carnaval de 2017 e no comecinho de março ela desabou numa tempestade com as ondas muito altas. E olha que louco, até um tempo atrás podia andar em cima dela. E aí caiu mesmo assim. Tipo, não conseguiu segurar a Janela Azul. Era muito antiga, né? Descansa em paz. E então a gente voltou de Gozo pra ilha principal, pra Malta de novo. Esses deslocamentos todos são muito fáceis, porque o sistema de transporte lá é muito simples, tipo, os ônibus funcionam como linhas de metrô, então você tem um mapa e vê horário, vê por onde eles passam, tudo mais. E o ferry é integrado com isso, então é tudo um sistema só. E pra completar, o país é muito pequeno, porque, bicho, cabem 5 maltas só na cidade de Londres. Oh, que loucura. Porra, então assim é muito fácil, muito rápido chegar no lugar. A única coisa que não é simples no trânsito de Malta é que eles usam a mão inglesa. É tudo ao contrário. Então você vai atravessar a rua, você tem que olhar pro outro lado. E você é quase atropelado 1000 vezes por dia, porque você não lembra de olhar pro outro lado. Não tem jeito. Valeta, bicho, é assim, você vai andando e é tudo histórico. Tudo histórico. Todos os prédios que você passa, um é histórico e um é um cafezinho bonitinho. O outro é histórico de novo, o outro é um restaurante. O outro é histórico e o outro é um hotelzinho. Tem plaquinhas em todo lugar falando, aqui em homenagem a não sei quem que lutou na guerra, blá blá blá. E tem essa coisa com a Segunda Guerra, que eles resistiram bravamente, sinistramente contra os alemães e os italianos. Fizeram linha de frente, assim, pá, tiro, porrada de bomba lá. E na verdade todas as cidadezinhas ali no meio da ilha principal, elas são parecidas com Malta. Elas têm umas igrejas antigas, tem o túmulo de algum santo. Tá na Bíblia isso. São Paulo estava navegando pelo mar ali e naufragou em Malta. Chegou em Malta e converteu todo mundo da ilha, bicho. A ilha era, sei lá qual religião antes, e virou católica e até hoje ela é super cristã. Mesmo quando os muçulmanos invadiram lá e tal, eles perderam um pouco dessa cristianidade, mas voltaram às raízes. Então quem gosta desse turismo de cidade, esse turismo histórico, dá pra fazer, ir pulando de cidade em cidade, passar dias só conhecendo isso. A gente gosta mais de natureza, de um barzinho na beira-mar, assim. Então a gente foi lá pra Pontinha Sul, pra uma vila de pescadores com esse nome, que eu duvido que alguém consiga falar. É uma coisa muito fofa essa vila. Tem, tipo, a orla, assim, com os restaurantezinhos, aqueles prédios amarelinhos no fundo e os barquinhos coloridos ali flutuando na água. E do ladinho dali, uma caminhada de meia horinha, você chega na piscina de São Pedro. Logo nesse dia estava muito quente, teria dado pra gente tomar um belo de um banho de mar ali na piscina e a gente não tinha levado roupa de banho. Todo idiota, né, bicho? E a volta dessa Vila dos Pescadores até o nosso norte da ilha, o nosso bairro decaído lá, era pelo outro ponto turístico, um dos mais famosos de Malta. E a gente só viu de longe, passando de ônibus, porque a gente estava sem tempo. Porque a gente tinha que correr para pegar a festa de carnaval, que é o que interessa, né? Vocês querem saber como é um carnaval fora do Brasil, na Europa? Vamos lá. Decepcionante. Segunda-feira de carnaval. Olha essa foto, bicho. Ela é a representação do carnaval de Malta pra gente. Olha as criancinhas. Olha eu. Olha a tristeza. Olha a decepção. E aí, assim... O primeiro carnaval que a gente pegou foi lá na capital de Gozo. Era assim, na hora do almoço, tardezinha. E era um desfile de crianças. E aí vocês veem a foto, até, bonitinho, né? No meio dos prédios históricos e tal. Exótico, talvez. Só que daí você pega 2 brasileiros que amam carnaval. Chega lá. Só tá tocando música americana.
tipo anos 80, música eletrônica. Música comercial, assim. Só música popzinha comercial ruim. Tipo, Beyoncé, sei lá. Beyoncé até que não é tão ruim. É uma música ruim. E pra piorar tudo, não tem álcool, não tem bebida, assim, ninguém bebe. Acho que não pode beber na rua. O negócio é porque o Carnaval de Malta é para a família. É super familiar. Vamos lá, bicho. O Carnaval de Malta, ele é um dos carnavais mais antigos do mundo. Ele data do começo de 1400. Ou seja, o primeiro carnaval do mundo foi na Itália em 1396. Se você tem um carnaval que é do início de 1400, então, bem, quase na mesma época. No decorrer do tempo, o carnaval ele foi estimulado pela igreja, foi desestimulado. Aí chegaram os ingleses em 1800 e pouco e falaram, vamos acabar com esse negócio de carnaval, porque o povo para não gostar de carnaval, em inglês. E aí, o carnaval ele nunca parou de ser comemorado em Malta. Mas ele ficou com esse negócio de familiar, tranquilo. Acho que porque a igreja deve ter falado tanto que nego começou a falar, não, bicho, não pode ser tão porra louca assim, não pode ser zoeira, sacanagem. Mas a gente até viu umas criancinhas com fantasia do Brasil, assim, com Z. Claro, com Z, óbvio. Como a gente estava muito decepcionado com essas criancinhas na rua, falaram pra gente de um tal de carnaval espontâneo, carnaval de Nador, uma outra cidadezinha lá em Gozo também. E a gente foi pra lá à noite. O carnaval espontâneo tem esse nome porque o que acontece? Há 20 anos atrás, a galera de Nador, eles queriam comemorar, queriam fazer uma festa assim na rua e tal. Então o que eles faziam? Eles apagavam os postes clandestinamente da cidadezinha de Nador e saíam fantasiados pela rua, assustando todo mundo, assustando geral, assim. E tinha até um concurso informal, assim, entre eles de susto. Algumas fantasias se tornaram grandes lendas de Malta, de susto. E até hoje tem alguns sustos que as pessoas nem sabem quem estava por baixo da fantasia. Por isso que é carnaval espontâneo. Ele não era uma festa organizada, com desfile. Era um negócio que os moradores inventaram. E aí, bicho, porra, olha que legal a história. A gente foi, né? Chegou lá, a festa tem patrocínio da cervejaria, da Tisk, do Jägermeister, da bebida. E assim, imagina um encontro de estudantes universitários. E um monte de caminhãozinho, assim, com, sei lá, 2 bandeirinhas pra fingir que era enfeite. E um monte de jovem bêbado, louco, ouvindo música eletrônica no maior volume imaginável. E todo mundo fantasiado de verdade, assim. Aí a galera, os homens de cima, assim, fantasiados de diabo, chamando a menina lá de baixo, assim. Vem aqui, eu garanto sua entrada no carro. Porque pra entrar no carro, não é qualquer um. Tem que ser convidado por quem é dono do carro. Bicho, assim, a gente aguentou o quê? A gente subiu, porque é uma rua principal. A gente subiu a rua, olhou em volta, voltou e foi embora. Porque não é pra gente. Não bebemos, não fizemos nada, assim. Foi triste mesmo o negócio. Mas se você é um jovem, moderno e animado, ó, vai pra lá que você vai gostar. Ah, animado a gente é. A gente não é animado. Em Gozo, até que não era de todo mal. De noite, vinham os adultos desfilando. Aí era um negócio maiorzão mesmo, assim. É um negócio mais animado, mais a nossa cara. Era só um desfile. Mas era mais legal, ninguém bebendo. Então a galera tinha que entrar nos bares pra beber. Aí a gente queria álcool e fazer xixi. E perguntamos pra um policial, onde é que tem álcool? Ele falou, ó, ali naquele lugar. Bicho, era um clube, assim. Era tipo o baile de gala da cidade, assim. E a gente entrou lá pra tomar uma cerveja, mijar. Deu certo. Foi quase tão melhor que o carnaval. E aí, por último, a gente foi conhecer o carnaval da capital de Malta, que é Valetta, né? Esse já era bem maior, bem mais organizado, assim. Tinha um palco com arquibancada. Tinha um desfile de blocos e aí, quando chegava nesse palco, era um concurso com dança e tudo mais. Era até pago pra entrar lá, mas a gente foi andando sem saber o que estava acontecendo. A gente acabou ficando bem do lado, assistiu tudo sem pagar. Tinha jurado e telão, um negócio grande, patrocínio de novo. Mas era só música comercial, de novo. As mesmas música músicas. Americana. As músicas não mudavam, assim, era sempre as mesmas músicas. E o clima também era sempre o mesmo, assim, muito familiar, com criança, zero bebida. É bem triste, assim, as pessoas pareciam estar se divertindo. É. Mas a gente não tava. Esse vídeo foi o auge do nosso carnaval. Pega a metralhadora e tra. Tem muita coisa pra falar sobre o país, muita história que a gente nem sabe. São milhares de anos de história. E de Malta a gente seguiu pra Inglaterra continuar nosso turismo de ilhas, mas
Calma aí, A né, gente tava na gente? Islândia, depois a gente foi pra Malta, Inglaterra, Mas teve calma. mais ilha depois. A gente tava empolgado nas ilhas aí, ó. Mas calma aí que vai ficar pro próximo vídeo, pô. Vocês não querem ver tudo de uma vez, né? Pelo amor de Deus. Então, Se quiser ver mais, é só clicar nos vídeos que estão aparecendo aí na tela. até a próxima. Simples assim.